É a primeira vez que eu recebo um ex-aluno do curso de oceano. Eu acho que eu vou engasgar. E hoje eu tenho aqui a honra de receber o Isaías da Câmara, formado, gente, em oceanografia. É a primeira vez que eu recebo um aluno formado em ocean. Ele é formado em 2020, a primeira vez que eu recebo um aluno do curso de oceanografia. Parece mais um trava-língua. Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a honra de receber o Isaías da Câmara, formado em oceanografia. E hoje ele trabalha no ICM Bio, é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e mora em Bragança, no estado do Pará. Por isso, nós estamos online. Isaías, muito obrigada pela presença, que honra, viu, parar você para atender ao nosso projeto. É sempre um prazer, Cláudio. Obrigado por ter entrado em contato. E a gente sempre está aqui para poder ajudar, né, inspirar outras pessoas e poder contar um pouquinho da minha história. Será um prazer ir para a UFC, né, de onde eu passei 4 anos. Quem indicou você foi a professora Osiléa. E a Osiléa, que foi diretora há muito tempo do Labomar, né? E aí a gente recentemente conversando, ela dizendo: eu sou fã desse projeto, assisto às entrevistas e eu tenho o Isaías para lhe indicar. E aqui estamos nós. Então, meus agradecimentos formais à professora Osiléa. Então, Isaías, me conta assim, vamos começar me contando por que oceanografia? O que te levou a descobrir esse curso, a se interessar por ele? Como foi tua vida acadêmica? E aí depois a gente vai para as suas atividades profissionais. Claro. Então, eu sou de Beberibe, né, do litoral do Ceará. Meu avô era pescador, minha avó era marisqueira, e eu sempre tive essa proximidade muito grande com o mar, né, desde pequeno, né, todas as minhas atividades eram lá, as partes lúdicas, da minha infância. Então, eu sempre, ao longo da minha vida, fui construindo memórias muito afetivas, né, com a praia, com o mar em si. E aí, no ensino médio, ali a gente é muito jovem, né, para poder escolher o que a gente vai querer para nossa vida. E eu sempre tive muita dúvida do que eu queria, mas eu queria alguma coisa que me fizesse estudar o mar. E aí, de então, eu comecei a pensar na geografia, na engenharia ambiental, né, que eram essa parte, assim, voltadas para o meio ambiente. E aí, pesquisando os cursos, eu descobri que tinha oceanografia, né, na UFC, porque eu não sabia da existência desse curso. Eu acho como eu acredito que a maioria das pessoas, né, de uma graduação específica voltado para estudar os oceanos, né, e tudo que está ali em volta dele, né. Então eu me interessei por oceanografia, comecei a pesquisar, né, vi em quais locais tinham, né, oceanografia, vi as notas de corte, assim como qualquer pessoa. E aí eu decidi, assim, colocar a oceanografia como minha primeira opção. Em 2015, né, que eu fiz o Enem no terceiro ano, e aí deu certo, e aí eu ingressei em oceanografia em 2016, né? O que é exatamente que faz um oceanógrafo? Então, Cláudia, a gente trabalha dos mais diversos ramos, né, assim, dentro da parte da oceanografia, né? Então, a gente costuma dizer que a oceanografia tem 4 áreas, assim, né? Eu acho que essa é a definição mais, digamos assim, mais bem aceita, né? Que eu tenho a oceanografia química, a biológica, a geológica e a física. E aí tem outras vertentes que a gente consegue estudar dentro da oceanografia também, que é essa parte
da oceanografia socioambiental, né, que as pessoas que estudam mais em contato com as comunidades. Então, eu, por exemplo, na minha graduação em oceanografia, eu sempre priorizei a parte da oceanografia geológica, mas entendendo os fenômenos das populações, né, o fenômeno do homem ali por trás desses fenômenos oceanográficos, geomorfológicos da zona costeira do Ceará. E aí o meu TCC, por exemplo, foi lá no município que eu nasci, né? Então, acho que eu sempre cresci, quer dizer, eu sempre entrei na graduação já com essa mentalidade, né? Eu queria fazer meu trabalho de conclusão de curso em Beberibe, que foi de onde eu vim, justamente para dar um pouco de retorno, né, ao município com essas questões da zona costeira. Então, o oceanógrafo ele pode trabalhar nessa parte de coleta de água, por exemplo, né? Ele pode fazer análise da microbiologia da água, análises físico-químicas da água. Ele pode trabalhar nessa parte da gestão costeira, né? Com essa questão de avanço do nível do mar, obras de construção costeira. Pode trabalhar também com essa parte de conservação, né? Então, assim, eu sempre soube, né, que eu queria trabalhar com essa parte da conservação e da oceanografia geológica e desse papel, né? Qual que seria o papel do homem nessas alterações do litoral. Isaías, e aí você começou a trabalhar. Como é a fase de estágio na oceanografia? Por ser um curso relativamente novo, ainda é um pouco difícil, né? Eu consegui estágios na área, eu consegui empregos na área, né? Mas assim, é um curso que está em expansão, né? Está em crescimento, mas eu tenho alguns amigos que trabalham principalmente com essa parte de oceanografia física, essa parte de coleta de dados, né? Abióticos no oceano, embarcado, né? Ficam coletando dados de salinidade, por exemplo, turbidez, temperatura, né? E assim, é um ramo que está em crescimento e eu diria muito mais nas instituições públicas, porque eu acho que os municípios, os estados, o próprio governo federal está entendendo que é necessário um desses profissionais para atuar no litoral, entendeu? Para atuar ali naqueles conflitos sociais, conflitos ambientais, construções irregulares, onde se pode construir, onde não pode, entender essa questão de obras, onde se pode colocar qual obra, que tipo de obra, onde, né? Então eu acho assim que principalmente o governo, né, principalmente o estado, né, em si, ele está entendendo a importância da nossa atuação e por isso eu acho que a gente está sendo mais capilarizado, entendeu? Ao longo do tempo. Sem dúvida. A preservação do patrimônio natural, né? Que para ingressar no ICMBio precisa de concurso, é um órgão do Estado, é um instituto do Estado. Sim, sim. Cláudia, interessante, né, que a senhora mencionou sobre a proteção do patrimônio natural. E a missão do ICMBio é justamente essa, é proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental. E aí é onde entra a figura do oceanógrafo, para trabalhar com as populações e unidades de conservações costeiras, né, acima de tudo. E aí, respondendo a tua pergunta, né, objetivamente, sim, o ICMBio é uma autarquia federal, assim como as universidades. As Uhum. universidades federais também são autarquias, né? E o ICMBio ele nasceu ali em 2007 do IBAMA. Antes era tudo IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, né, Energias Renováveis. E aí o ICMBio, né, na época, a Marina Silva, né, ministra, até então ministra do Meio Ambiente, né, e hoje voltou, né, até então ela viu a necessidade de criar uma autarquia do governo federal que cuidassem e que gerissem exclusivamente as unidades de conservação. Ou seja, a ideia do ICMBio foi estar no território. Se antes era tudo administrado pelo IBAMA, então o ICMBio foi criado a partir de uma das competências do IBAMA, e aí surgiu o ICMBio. E qual é o nosso papel? Basicamente, o nosso papel é gerir as unidades de conservação federais. As unidades de conservação federais. E o que é que a gente faz dentro delas? Tudo, completamente tudo. A gente fiscaliza, a gente gere, a gente administra, a gente cuida do uso público, a gente cuida de tudo dentro das unidades de conservações federais. E aí, um exemplo bem prático para o Ceará é o Parque Nacional de Jericoacoara. Quem Uhum. faz a administração do Parque Nacional de Jeri é o ICMBio, né? Então, recentemente eu fui lá participar de uma atividade de fiscalização, de proteção do Parque Nacional, né? Então, a gente tem desde esse poder de papel de polícia, que o IBAMA também tem, só que majoritariamente fora das unidades de conservação, o ICMBio também tem,
né? Então, sim, precisa de um concurso público, até da mesma forma que o IBAMA. São provas distintas, né? E como é sua atividade no dia a dia? Você recebe demandas de fiscalização ou você tem a liberdade de mapear áreas que você acha que é necessário essa inserção do ICMBio para conhecer, pesquisar e gerir? Então, eu trabalho em 4 reservas extrativistas marinhas aqui na região de Bragança, certo? Majoritariamente, elas foram criadas para proteção e a conservação dos manguezais e para manutenção do estilo de vida das comunidades que vivem dos recursos dos manguezais, certo? Hum. Então, aqui a gente recebe demanda de tudo que é tipo, né? A gente aqui trabalha numa área de quase 210 mil hectares. Então, a gente trabalha exatamente em todas essas atribuições que a senhora acabou de mencionar. Mas, por exemplo, eu particularmente, eu sou responsável pela pesquisa e pelo monitoramento e pela gestão do conhecimento que é produzido dentro desse território. Mas isso não quer dizer que a gente só faz isso, né? Então, assim, eu sou responsável por essa pasta. Então, na prática, o que é que isso significa? Eu sou responsável pela emissão de todas as autorizações de pesquisas que vão acontecer dentro do território. Eu sou responsável por todos os tipos de monitoramento. Então, a gente faz monitoramento da vegetação de mangue, faz monitoramento dos manguezais. A gente vai iniciar o monitoramento da pesca dentro do nosso território. Tudo isso eu sou o responsável oficial por essa demanda. Mas isso não se esgota aí, né? Então a gente também, como a senhora mencionou, a gente tem demanda de fiscalização. Por exemplo, o que acontece muito é embarcações de outras regiões entrarem nos limites das nossas unidades e pescarem de forma irregular. Por exemplo, usando um petrecho de pesca irregular, entrando em um local que é proibido, ou seja, em aquele local que é permitido só a pesca da população beneficiária, da população das comunidades tradicionais que dependem exclusivamente da unidade, né? Então, a gente sempre tem que ficar nessas atividades de fiscalização, de monitoramento, de uso público, de conselho. Então, a gente tem um conselho que administra a unidade, não é o ICMBio que necessariamente administra. Então, uma paridade entre as populações que dependem desse recurso, né, e as instituições governamentais. Então, a gente administra esse território em conjunto, que é o que a gente chama de conselho deliberativo. Então, todas as decisões elas são feitas em conjuntos, né, pela população que utiliza daquele território. Né? Então, isso é uma forma, por exemplo, as reservas extrativistas, elas só existem no Brasil, essa categoria de unidade de conservação. Né? E E isso foi isso foi uma demanda criada pelo Chico Mendes. Chico Mendes que foi brutalmente assassinado justamente por defender, né, a floresta em pé, né, a luta dos seringueiros. E foi a partir dali que surgiu as primeiras reservas extrativistas na região ali do Acre, né, do Amazonas. E a partir de então criou-se esse mesmo modelo para a região marinha. E quem é que tem acesso a essas reservas extrativistas? Os pescadores tradicionais, os marisqueiros, os caranguejeiros, né? Então, a ideia da reserva extrativista é o quê? É manter o estilo de vida dessas populações e proteger o meio ambiente para que essas populações possam utilizar do modo de vida mais sustentável possível, entendeu? entendi. E agora, para que esses pescadores, marisqueiros, caranguejeiros, para que eles tenham acesso, eles têm que pedir uma autorização oficial a vocês? Então, a gente tem o perfil da família beneficiária. O que é que isso significa? Significa basicamente, quando uma unidade ela é decretada, a unidade de conservação ela é decretada, ela pode ser feita por meio de decreto do chefe do Poder Executivo, ou seja, né, do presidente da República, isso na instância federal, ou por lei. Né? Uma vez que ela é decretada e os seus limites definidos, a gente começa a incluir os instrumentos de gestão na unidade. E um deles é o perfil da família beneficiária. O que é que a gente do ICMBio vai fazer? Por exemplo, foi decretada uma unidade de conservação federal do tipo reserva extrativista. A gente vai mapear quais são as comunidades que estão relacionadas com aquele território. Então a gente mapeia comunidade 1, 2, 3, 4, 5, até a 10, até a 10ª. A partir disso, a gente visita cada comunidades, cada uma delas, e a gente vai elaborar o perfil do beneficiário da unidade. O que é que isso significa? A gente vai em cada comunidade e diz: pessoas que moram nessa comunidade,
Quem de vocês trabalham com pesca? Aqui tem pescador, aqui tem caranguejeiro, aqui tem marisqueiro, aqui tem pessoas que trabalham com agricultura. Quem são as pessoas que moram aqui? A partir disso, a gente elabora um perfil. Quem oficialmente vai ter acesso aos recursos da unidade? Aí Aí a vocês gente criam como um cadastro dessas pessoas. Aí é o que tem, aí é o segundo passo. Depois que cria o perfil e diz quem tem direito, a gente vai lá e cadastra essas pessoas. A gente diz, a dona Maria, ela é pescadora e tem 3 filhos pescadores. Então os 4 estão cadastrados como beneficiários da unidade. Você trabalha em casa ou você existe um espaço, um instituto físico? Hoje vocês podem trabalhar remoto? Então, aqui em Bragança a gente tem uma sede, né? Em cada lugar tem uma sede do ICMBio, mas a nossa sede central fica lá em Brasília mesmo. E a gente trabalha por gerências regionais. Cada região do Brasil tem uma gerência. Então, por exemplo, a minha gerência fica em Santarém, no Pará, que é a gerência da Amazônia Legal, né? Ali da gerência 1, gerência do Norte. Aí, por exemplo, tem a gerência 2, que fica em Cabedelo, na Paraíba, que é responsável pelas unidades de conservação do Nordeste, no geral, entendeu? Entendi. Isaías, como é a teoria na prática? Olha, é, tra... é uma pergunta difícil. Mas, assim, eu diria que, na teoria, a gente aprende como a senhora bem colocou, toda essa parte de conservação, né? A gente entende ali, para que serve um manguezal do ponto de vista de reservatório de carbono? Para que serve o oceano, fonte de renda para as populações? E essa espécie é assim, essa espécie é assim. Mas eu sinto que nessas discussões a gente tem uma dificuldade de colocar o papel do ser humano dentro disso, entendeu? Existe a conservação, beleza, a gente sabe o que é. Mas quando a gente insere o ser humano dentro da conservação, a teoria, você começa a entender, mas eu aprendi um pouco diferente, como é assim, sabe? Então eu diria que é muito difícil a gente poder aliar o nosso trabalho conservacionista à presença da população. Como proteger esses recursos para uma certa população utilizar e como fazer isso de forma sustentável. Então eu diria, eu seria muito, assim, longe de. A gente não sai da faculdade. A gente não aprende isso na faculdade, entendeu? A gente sabe que existem as coisas e a gente aprende a compartimentalizar o papel do homem, a conservação, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como diz a nossa Constituição. Mas dentro disso eu tenho uma série de regramentos e a gente vai lembrando que a gente está lidando com populações. Eu estou lidando com pessoas que trabalham com a mesma coisa que meu avô trabalhava, né? Então, assim, existem os períodos de proteção do caranguejo, por exemplo, onde não se pode pegar caranguejo, é o período do defeso. Ninguém pode pegar, né? E aí o que é que acontece? Legalmente, essas pessoas estão impedidas de pegar o caranguejo para a reprodução da espécie, que eles vão utilizar, Uhum. mas eles deixam de ter a fonte de renda momentaneamente, e aí onde entram as políticas públicas. Só que políticas públicas a gente não estuda na faculdade. Então a gente começa a aprender do zero, é como se fosse uma nova graduação, né? Então a gente vai fazendo a nossa própria faculdade. Então, resumindo, é difícil você lidar com todas essas questões. E você aprende, né? Você vai aprendendo aos poucos, chega alguém questionando, por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu não posso fazer aquilo? E a gente não pode responder coisas da nossa cabeça também, né? Então a gente vai lá, estuda a legislação, estuda o regramento, estuda o que é que tem por trás ali da questão biológica, questão ambiental, e social, como a senhora falou, o desenvolvimento socioambiental, socioeconômico, né? Exatamente. Não deve ser fácil mesmo. Você fica muito dividido entre o que é o correto e o que é demandado, né? Entre a Sim, necessidade urgente e a visão de longo prazo. Agora, isso. com essa sua experiência, como é que você vê no dia a dia se como você lida com a população praieira, a população, eles têm essa sensibilidade, eles
tem a educação ambiental. Como é que você vê esse comportamento? Cláudia, então, para mim foi uma surpresa muito grande. Eu não tinha muito conhecimento de unidade de conservação, no geral. A gente sabe o quê? Que existe o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, Parque Nacional de Jericoacoara, Parque Nacional de Fernando de Noronha, Para né? turista, né? Abrolhos. Para Isso. turista ver. A gente acha que a unidade de conservação é isso, né? Mas quando você começa a estudar sobre isso, você vê a importância dessas unidades para as populações tradicionais, é que você começa a aprender com essas pessoas. Essas pessoas não aprendem comigo, eu que aprendo com elas, né? Então, o pescador, ele geralmente, às vezes, quando ele sai para a maré, né, que aqui usa o termo sai para a maré, que ele vai pescar e depois ele volta. Ele constrói o que a gente chama de rancho, que são as estruturas, é como se fosse uma estrutura de casinha, né, de cabana, assim, que eles constroem isso a partir da madeira do mangue, para eles poderem passar a noite e poder voltar, né, no outro dia, 2 dias depois. E eles sabem a importância do manguezal para eles. Eles sabem a importância de não pegar caranguejo pequeno, porque além de ter um valor comercial menor, isso pode prejudicar o estoque de caranguejo, entendeu? Então, eles sabem disso. E eu estar em contato com pessoas que sabem disso, para mim, foi uma novidade. Então, sim, a grande parte respeitam o período de defesa do caranguejo, da reprodução, respeitam a não captura de peixe ameaçado de extinção, ou a não captura em período de defesa também, né? Então essas pessoas sabem dessa problemática, sabem da problemática do desmatamento de um manguezal, sabem da problemática de poluição de manguezal. Então uma coisa muito comum aqui é essas reservas extrativistas não permitirem a cassinicultura, que devastou os manguezais do Ceará, por exemplo. Né? A cassinicultura, quando ela não feita, né, que é a criação, né? Por exemplo, a criação de camarão em estuário, a criação de peixe em estuário, né? Essas fazendas, né, que utilizam do que é público, ou seja, dos manguezais que é público, é um bem de todo mundo, para um empreendimento privado, e quando isso não é feito da forma correta, né? Porque existem as que são corretas e as que não são, isso degrada o manguezal e, consequentemente, degrada a comida dessas populações. Então, aqui, por exemplo, não é permitido. Então, essas unidades de conservação, elas serviram para tirarem esses empreendimentos que não são nada sustentáveis quando feito da maneira errada, né? Tenho que deixar aqui essa ressalva, né? Porque existem os legais. Então, basicamente, a reserva extrativista, que é onde eu trabalho, ela é do uso sustentável. O que é que significa? O uso do recurso é permitido, mas de forma sustentável. Olha, você sabe uma das coisas que eu mais amo nesse projeto é conhecer outras áreas. Eu tenho assim, eu tenho visitado, vou usar assim aspas, porque é uma visita, né, mental. Você fala, eu estou imaginando, eu estou conversando. É tão engraçado, eu já fico vendo você visitando as comunidades e fazendo a preservação. E existe alguma Sim. curiosidade? Qual é a diferença entre conservação e preservação? Ou é tudo a mesma coisa? Não, não. É engraçado que essa pergunta aí foi uma das questões de prova. Então, a lei que rege assim, as unidades de conservação é o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a lei de 2000, né? Ah, 9.985 de 2000. Então, ela tem a conceitualização, o conceito do que é conservação e o que é preservação, né? Quando a gente fala de conservar, a gente está falando, assim, por exemplo, a gente quer conservar os estoques pesqueiros. hum, A gente está dizendo que não pode mais utilizar os estoques pesqueiros? Não. A gente tem que usar isso de forma coerente, a gente tem que conservar. Ou seja, a gente estabelece regras. A gente só vai poder pescar de tal tamanho, os indivíduos tais, na época tal. Isso é a conservação, né? É a utilização sustentável dos recursos, né? Quando eu sim. falo de preservação, eu estou falando de algo mais rígido, que eu Ah, só vou poder fazer a utilização direta daquele recurso, né? Então, assim, cara, eu tenho que preservar uma espécie que está, por exemplo, as tartarugas marinhas. Tem 5 espécies que acontecem no Brasil. As 5 estão ameaçadas de extinção. A gente tem que, a gente tem que preservar as tartarugas marinhas.
Não tem que ter regra para pescar, não Não, pode é pescar, proibida a pesca de tartaruga. proibido É pescar. proibido. Entendeu? Então espécies de peixes que é proibido a pesca. Porque a ideia é o quê? Que o estoque daquele pescado, né, ele se restabeleça com a não pesca. Entendeu? Então essa é a grande diferença. Então quando eu falo que um parque nacional, a ideia é preservar, eu tô falando que as regras ali são mais rígidas do que pode ou não ser feita. Quando eu falo que a ideia é conservar, não é que eu tenho regras mais brandas, mas é que ela é mais permissiva. A nossa influência, entendeu? Então, dentro de unidade de conservação sustentável, a exemplo do tipo reserva extrativista, pode gente morar dentro. Porque a gente está conservando. Agora, Parque Nacional de Jericoacoara, em tese, permite a moradia de gente dentro? Não. A vila de Jericoacoara, ela tá fora dos limites do parque, entendeu? E era isso que eu ia perguntar. Então, a vila está fora dos limites do parque. Isso, exatamente. Assim, mas isso é sempre, lembrando, né? É sempre o que a lei fala. Dentro de parque não pode gente morar, dentro de reserva biológica não pode, mas a gente tem várias nuances dentro disso. Então, assim, parques não permitem pessoas morando dentro, na lei. Mas quando tem, o que é que faz? E aí tem vários ritos a serem seguidos. Reserva extrativista, pode pessoas morando dentro? Pode, desde que seja o quê? Beneficiário. Lembra que eu falei do perfil da família beneficiária, do cadastro? Quem tem direito a morar dentro dela é quem depende dela. E agora, quem não depende, o que é que a gente faz? Então, existem as particularidades. Então, o que é permitido aqui pode não ser permitido no Batoque, que pode ser permitido na Prainha, que pode ser permitido em Jeri, e é por isso que, lembra o que eu te falei, que a gente chama a comunidade para conversar sobre isso. E aí, vamos conversar em conjunto, o que é que vão ser as regras, o que é que não vai ser, o que é que vai ser permitido, e é isso que eu acho massa, esse papel da horizontalidade, de É, não falar sempre de cima para baixo, de impor as leis, de impor as regras, mas de alinhar o que é permitido, o que não é. Então a gente vai aprendendo e eu acho fantástico isso. é muito, Fantástico, é lindo. Os manguezais daqui são imensos, 30 metros de altura, as árvores, uns caranguejos grandes. É lindo, lindo demais. lindo, é o jeito que você fala deles. E depois da faculdade, você chegou a fazer algum curso de especialização, mestrado? Como é que foi? Como é que ficou esse lado acadêmico? Então, Cláudia, depois da graduação, em 2020, eu ingressei no mestrado logo em seguida, e eu Oi, fui fazer mestrado em oceanografia na Federal de Pernambuco, né? Aí eu trabalhei também lá com essa parte de gestão costeira, que eu sempre gostei muito, né? Do papel do ser humano ali na costa, como é que a gente consegue modificar esses fenômenos, né? Meu mestrado foi nisso. Aí, antes de finalizar o mestrado, eu comecei uma graduação em geografia, estou terminando agora, termino agora no final do ano, e fiz uma pós em licenciamento ambiental, porque a licenciamento ambiental é muito rebuscado, assim, essa questão de direito ambiental, essa parte de legislação, e eu precisava disso para o concurso. Então eu disse, por que não fazer duas coisas para um objetivo só? Então eu fiz a pós, tendenciei meu mestrado para a área do meu concurso, e estudava para concurso, então acho que foi tudo, eu fiz todas essas coisas para um objetivo só, né? Aí consegui terminar o mestrado ano passado, terminei minha pós, finalizo a graduação agora. E aí, por enquanto, de parte acadêmica é isso, assim, não almejo nesse momento um doutorado, mas quem sabe no futuro. você fez ao mesmo tempo uma graduação, uma especialização e um mestrado? Foi, não aconselho. Céu, como você conseguiu? Não sei. E estudava para concurso, né? Então, Estava para concurso. e não é fácil, né? Eu acho que quem estuda para concurso sabe que não é fácil. Não é como estudar para uma prova que cai em três conteúdos. Muito pelo contrário, cai o mundo inteiro e você tem que saber. Então, eu acho que quem me ajudou muito nesse momento foi muito minha avó e minha tia, né? Minha avó me ajudava demais. Ela dizia assim: não, meu filho, fique aí no seu quarto trancado,
Pode até trancar, ela dizia até isso. Pode até trancar para ninguém perturbar você. Se alguém bater na sua porta, eu venho aqui brigar. Estude, termine suas coisas Lindo. e aí vá lá para o seu trabalho. Isso ela já acreditando que eu ia passar, né? Isso eu sem querer colocar uma pressão na minha cabeça, né? Porque concurso não é fácil. Não É, é? O concurso foi é, 300 e tanto para cada vaga, né? Muita, muita concorrência. é. Então, muitas pessoas capacitadas em busca de um primeiro emprego, né? Foi meu primeiro emprego. O Serviço Público Federal foi meu primeiro emprego. Lindo. E por falar nisso, que conselho você dá para quem ainda está na faculdade? Olha, além de dizer o óbvio do estudar, você tem que ter um discernimento muito bem, assim, do que é que você quer e se imaginar naquele local. Então, eu abri o YouTube e eu ficava pesquisando. Pessoas do ICMBio, trabalho no ICMBio, trabalho no IBAMA. E aí eu conheci essas pessoas. E eu falei para elas. Eu falei, olha, o teu vídeo, viu? Foi o teu vídeo que fez eu querer entrar no ICMBio. Que Então, bacana. muito além de estudar, a gente precisa de motivação também. Eu não gosto de acordar às 7 horas e ler uma apostila de 300 páginas. Mas eu acho que me imaginar trabalhando me ajudava. Então, eu imaginava fazendo um determinado trabalho. Sabe o que você, Cláudia, acabou de descrever? Enquanto eu falo, você imaginava tendo essas vivências? Pois eu imaginava isso quando alguém falava. Bacana, que lindo. Que conselho lindo. Agora, esse foco no resultado, é isso mesmo. É isso, é se imaginar e ir atrás de cada porta que tem no UFC, viu? Porque essas portas ajudam. Eu diria que se cercar de pessoas massas, assim, sabe? Eu acho que eu não tenho nem palavras assim, para descrever as amizades que eu fiz, inclusive com a Ozilé, por exemplo. A Ozilé foi um. Ela não foi a diretora do Labomar para mim. A Ozilé me ajudou, assim. A Márcia da Praia, ela, não sei se ela lembra meu nome, mas se ela vê a minha cara, ela lembra. Lá Ah, da Praia. A ah, Sônia, diretora da agronomia, foi outra pessoa que me ajudou muito. A gente é amigo hoje em dia. sim. Professor Manuel, nossa, professor Manuel foi pró-reitor e ele dizia, Isaías, entra aqui. E aí, o que é que tá acontecendo? Então, isso eu não esqueço. Isso eu não esqueço, a força que a UFC deu por meio de pessoas, porque a UFC, universidade, ela não sabe o que é que eu preciso. Quem sabe o que eu preciso são as pessoas que trabalham lá. E essas pessoas sempre estavam muito abertas. Então poderia citar aqui, ó, 20 pessoas, porque eu não esqueço delas, entendeu? Principalmente nas ações estudantis, porque sem isso, pessoas como eu, por exemplo, e eu tenho muito orgulho de falar disso, não estaríamos aqui. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições financeiras, né? Porque como eu te falei, né, antes de estudar a gente precisa comer, se vestir, ir ao médico, e nem todo mundo tem isso, né? Então, assim, as ações afirmativas, né, que foram feitas no início dos anos 2000 para cá, foram importantíssimas para a permanência dessas pessoas, permanência de pessoas do interior na capital, né? Acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, acompanhamento acadêmico. É isso. Olha, mais uma vez, muito obrigada. E para mim, assim, ganhei, sabe assim, um grande leque de conhecimento, de aprendizado. Estou muito feliz de ter encontrado você. Muito obrigada. Nossa, eu Isaías. também estou feliz em compartilhar um pouco sobre isso. Muito obrigado pela participação, pelo convite, e a gente está aí pode passar meu número para quem precisar de dúvida de qualquer coisa que a gente funciona assim, né? A gente vai ajudando uns aos outros assim como nós fomos ajudados no passado. É isso mesmo. Muito É um obrigada. prazer te conhecer e parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Uhum. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.